debate. E eu gostaria de dizer, acima de tudo, que o meu papel aqui não é de dirigir de qualquer modo o debate. Eu quero deixar todos os nossos debatedores bastante livres para fazer a solicitação do microfone para o uso da palavra, mas apenas para que a gente possa iniciar de algum modo ordenado. Penso que o primeiro a falar e que ouviu todas as demais manifestações esteja já querendo fazer alguns apontamentos, até por ter sido pessoalmente nominado e provocado. Eu vou dar a palavra primeiramente ao Dr. Felipe. Acho que a gente atingiu o objetivo aqui nessa primeira rodada. Só dúvidas e nenhuma resposta, que é o que a gente mais alcança na discussão desse instituto. Começar pela doutora Raquel Augusto, como ela trouxe. Essa questão da segurança jurídica, da previsibilidade, do formato que foram feitos os diversos acordos, hoje, um advogado um colaborador de perspectiva senta na minha frente e fala: não, eu não quero a redução de 2/3, eu quero um ano lá em casa, que todo mundo que eu vi do meu lado conseguiu. Mas eu entendo que não é pelo que foi feito que a gente deve seguir no erro. Eu acho que a gente tem que, o Dr. Vinícius falou, não dá para esquecer da legalidade dos princípios básicos do processo, a gente tem que tentar aplicar a lei respeitando todos esses princípios. É por isso que, no caso que um advogado já chegou para mim e falou: não, por que o senhor não dispõe de pena? Eu não posso. O delegado não pode dispor de pena. Qual que é a segurança que eu tenho? O advogado fala que o senhor talvez tenha essa redução do seu cliente. Porque do jeito que a lógica é feita hoje, a partir do momento que há assinatura, já se reconhece por eventuação de desproteção esse direito subjetivo do colaborador, ele quase que está blindado e certo de que esse é o benefício. Eu não preciso mais ser efetivo, eu não preciso mais ajudar no curso da investigação, eu não preciso mais ajudar no curso dos outros processos. Então, chega-se ao ponto de haver um relaxo, parte até dos investigadores e dos procuradores, porque eles falam: e se já fixou a pena, ele vai ter aquela pena. Então, chega um potencial colaborador, um delegado de polícia hoje, e fala: qual a segurança jurídica que eu tenho se eu fizer esse acordo com você? Apenas a lei. Eu não posso me dispor de pena, não sei nem se no nosso sistema o MP poderia, além das penas das infrações de menor potencial ofensivo, que não são essas que a lei deseja punir. Né? São crimes graves cometidos por organização criminosa. Então, é um certo paradoxo e ainda torna mais difícil a negociação com o delegado de polícia oferecer aquilo que ele não pode, que é o que só a jurisprudência tem admitido prêmios não previstos em lei. Eu sei, e é o que o advogado fala para mim: mas já houve, o senhor pode. Aí eu acho que vai da cabeça, e é mais temerário se for da cabeça de cada um que aplica o Instituto. Quantos delegados nós temos? Que condições. Enfim, é paradoxal e essa ausência de segurança que o delegado pode oferecer. Não pode oferecer segurança além daquilo que a lei já prevê. Então, quase que ele fica como opção remanescente, o segundo escalão, infelizmente, da colaboração. O Rashid ele falou se o delegado não pode dispor da pena, não pode firmar um acordo. Eu não discordo dessa afirmação, mas só entendo que, ao meu ver, no nosso processo, nem o MP pode dispor do jeito que dispôs em acordos. É o juiz que tem que ter essa posição no final, de aplicar a pena, de reconhecer, de fazer uma efetiva análise da eficácia da colaboração, conforme determina o parágrafo que fala que a sentença apreciará os termos e a eficácia da colaboração. Então, eu defendo essa posição que eu trouxe de que o benefício tem que ser em perspectiva. E aí você traz o problema da segurança jurídica, porque nenhum pretexto colaborador vai querer algo em perspectiva, porque se ele não sabe que ele vai conseguir, qual que é o incentivo que ele tem para dar diversos fatos. Se ele vai receber 2/3 em cada um dos processos, se ele colaborar e ele tiver 10, 15 nominações, a pena é enorme.
pessoas que, mesmo sem o acordo de colaboração, independentemente se com a polícia ou com o Ministério Público, mesmo assim, dizem, não, eu vou colaborar voluntariamente de qualquer forma, independentemente do benefício que eu vá receber. Evidentemente, assim, acredito eu, né, estou deduzindo, orientado por seu advogado, dizendo, olha, a jurisprudência é firme, se você tiver uma conduta positiva pós-delitiva eficaz, você vai receber diminuição da sua pena, independentemente da autoridade policial ou o Ministério Público não querer entabular nada com você. Para dar uma pimenta no seu comentário. Já presenciei, já conversei exatamente sobre isso com não apenas um advogado e falo, então, se o senhor não quiser fazer o acordo com o meu cliente, mas o advogado quer o acordo nos termos do MP como delegado, que não deve ser feito, pode ser feito. Ele fala, não, eu tenho direito subjetivo, eu entendo que é um direito subjetivo do meu cliente colaborar. E nos casos que eu conheço de Lava Jato, o magistrado reconheceu, e quase que nos parâmetros, não digo nem da lei, parâmetros de acordos anteriores. Então, até mais temerário, porque se faltou diminuiu a pena, não com base na lei, mas reconhecendo que ele colaborou com base na lei e com parâmetro de um acordo específico, por exemplo. Então, o que o delegado pode oferecer? Ele fica quase que a última saída, mas geralmente não. Quem chega para um delegado de polícia é aquele que já teve, foi negado, é evidente, não tem por que falar. Mas eu entendo que na lógica que eu já apliquei, que eu acho que deve ser aplicado pelo delegado de polícia, justamente pela fixação abstrata no começo de caminhos possíveis, talvez consiga identificar outros autores dos crimes, consiga recuperar patrimônio, e essa análise que nesse momento da homologação a celebração, da negociação, é quase que um gesto de imaginação, você está vendo se é plausível, você tem que saber se o que ele está indicando ou se pode se chegar ao local, se você por conhecimentos próprios da legislação sabe que o que ele está falando tem sentido, você pode tornar efetiva a investigação. Então eu acho que nem quando se trata de uma relação de segundo escalão, com o delegado de polícia, ela perde seu valor, eu acho que ela fica mais respeitosa à lei. Você não vai dispor, você não tem que a minha crítica, não corporativista, mas a crítica que foi feita, talvez por ser vaidade institucional, enfim, eu estou sabendo das brigas, todo mundo sabe das brigas entre polícia e MP. E esse instrumento que se mostrou tão eficaz e tão útil, acho que rende ovos de olho de qualquer instituição porque promove. Então, coisas que, infelizmente, vêm para dentro dessa discussão que não deveriam, mas... Sim. E aí, desculpe, muito gancho, a ideia de poder ou não dispor da pena. Eu acho que esse é uma discussão fulcral nisso, diz respeito à colaboração premiada na esfera criminal. O Ministério Público, primeiro, o Estado, vamos pensar não no Ministério Público, o Estado pode dispor da pena. Se pode, quem é o agente que pode dispor da pena? Bom, a lei diz, perdão judicial, fala em não persecução, fala em perdão judicial, que, na verdade, são os benefícios máximos do ponto de vista de uma situação processual desfavorável, de uma pena em perspectiva, e que ela pode ser, digamos assim, dela o Estado pode abrir multa. Teríamos que pensar, então, na inconstitucionalidade da lei. Dizer, olha, não, a sanção penal não pode chegar a tanto. Então, a regra que estabelece a proposta de não persecução e que estabelece a proposta de perdão judicial, ela seria inconstitucional sob essa perspectiva. Então, esse é um ponto. Quem? Se pode ou não? Se pode, ok. Se pode, quem pode fazer? O Estado. O juiz, diretamente, parece que a lei diz que o juiz não pode participar das negociações. E é certo que não possa, na minha ótica, né? E aqui um pouco, digamos assim, aproveitando o gancho daquilo que o Luiz falou, o juiz tem que controlar, sim. Eu não acho que o juiz tem que ser samambaia, brincando ontem, né, eu não acho que o juiz tem que ser samambaia em todo o processo penal, né?
No momento da decisão, o juiz tem que proferir. Na hora de homologar o acordo, ele tem que analisar o acordo. Né? Ainda que eu possa ter alguma divergência a respeito, digamos assim, de saber se os benefícios que estão previstos na lei eles são números clausos ou não, e que me parece que eles não são números clausos. Né? Nem por isso eu acho que qualquer benefício possa ser estabelecido. Né? Você não pode dar dinheiro do Estado, né? Como o Walter falou. Enfim, há coisas que não são possíveis. Há regras específicas em relação à ação civil pública por improbidade. A lei de improbidade, infelizmente ou felizmente, gostemos ou não, diz que o Ministério Público não pode desistir da ação de improbidade. Né? Não pode haver acordo. E se não pode haver acordo, não pode haver acordo. E o juiz, no meu modo de ver, tem que controlar a legalidade. Mas é desta legalidade que eu estou falando. Porque a lei estabelece 2/3, perdão judicial, ou não pode 3/5, por exemplo, ou 4/5, seria um intermediário melhor entre o perdão e os 2/3 que a lei estabelece. É nesse sentido, né, mais moderado, que me parece que existe sim essa faculdade, e acho que ela está, pelo sistema constitucional vigente, no que diz respeito à pena, especificamente, nas mãos do Ministério Público. Porque senão não é acordo. O acordo ele pressupõe abrir mão de algo, pressupõe transação, pressupõe barganha, em alguma medida. E, enfim, também não sou um apologista da barganha ampla, geral e restrita para tudo. A gente sabe que uma coisa são os acusados da Lava Jato, defendidos pelos melhores advogados do país, às vezes com 3, 4, 5 grandes escritórios atendendo o mesmo acusado. Né? E a outra coisa, e isso é o que acontece nos Estados Unidos, né? Ou seja, casos e casos relatados de abusos por parte da barganha no uso da barganha, melhor dizendo, pela completa ausência de paridade entre acusação e defesa. Né? Ou seja, acusados menos favorecidos, com advogados sem condições de sustentar com os advogados, e, enfim, acabam menos assistidos em relação a isso. Né? Então, acho que eu acabei falando demais também. Só para encerrar, porque trazer também pontos que o Vinícius trouxe, mas o doutor Castilho até falou da disposição e mencionou, o Vinícius também, o MP tem a possibilidade até de não oferecer denúncia. Esses dias passados, lendo com calma a lei, até o não oferecimento de denúncia traz uma questão que eu não consegui sanar. Que ela diz que a pessoa só pode não ter denúncia oferecida contra ela se ela não for pela organização, se ela for a primeira a prestar efetiva colaboração. Mas quando que se valora a efetiva colaboração dela? No final de uma legislação do processo, o processo ela já não teria sido não denunciado apenas pela... Nesse caso, a questão da efetividade, veja, se você for parar para pensar, o precedente do Toffoli, que fala que há um direito subjetivo ao prêmio, né? E depois o juiz analisará os termos do acordo e a efetividade da colaboração. Me parece que a efetividade ali, ela tem sido vista por uma parcela, digamos assim, de operadores jurídicos, sob um viés, na minha ótica, um tanto quanto distorcido. A efetividade está no comportamento do colaborador, me parece. Então, a colaboração foi efetiva, em outras palavras, você se comprometeu a entregar, você se comprometeu e você está fazendo isso. Aí entra aquelas cláusulas genéricas, né? Se compromete a agir de boa fé, com lisura, etc, etc. Ok, então tá, se essa cláusula for aceita, ele se comportou com boa fé, com lisura, e se ele fez aquilo que ele se propôs a fazer, me parece que a colaboração foi efetiva, ainda que a persecução não tenha dado o resultado positivo. Não podemos esquecer que o objetivo do processo não é condenar. O objetivo do processo é acertar o caso. E às vezes acertar o caso é absolver
quem você é. Então, às vezes a colaboração, a gente está focado na ideia de tem que trazer prova para condenar os outros, mas a colaboração ela pode ser efetiva se o processo fez justiça. É o objetivo. Me parece. Nesse caso específico trazido pelo Felipe, é realmente bastante problemático, porque se tu não tem um oferecimento da denúncia, tu não tem processo, não tem sentença. A sentença seria o momento de verificar a efetividade. Eu sustento que nessas situações de não oferecimento, talvez uma opção viável seria, no juiz no momento da homologação, que eu acho que tem que ser submetido à homologação, suspende a investigação, que tem aquela previsão na lei, é um parágrafo de suspensão por 6 meses prorrogável, se não me engano. Suspende a investigação. Depois dessa suspensão, verifica se houve a efetiva colaboração e, ao meu ver, é necessário submeter isso para o arquivamento. Submeter ao juiz para então arquivar a investigação. Nesse momento do arquivamento seria mais adequado para verificar a efetividade, depois da suspensão da persecução. Eu teria mais algumas coisas para falar, que eu acho que uma premissa muito importante para a gente debater seria com relação à posição do Ministério Público e do Judiciário. Mas antes acho que a Raquel quer falar alguma coisinha sobre esses temas. Acho que fala, depois eu volto. Bom, são muitas questões que foram suscitadas e a gente fica aqui meio nervosa, querendo botar para fora nossas inquietações e indagações, né? Que não são poucas. Eu concordei e discordei em vários momentos aqui das falas, mas já fiquei meio confusa. O que importa aqui, eu acho, é a gente pensar no que o ministro colocou. A barganha triunfa, e não é de hoje. Nesse contexto de barganha que triunfa, eu acho que a gente tem que se colocar. Nós, juristas, temos que nos colocar. A colaboração premiada no Brasil tem que se colocar no lugar que ela deve estar. Qual que é esse lugar, né? Que é a grande questão. A gente está no meio desse processo penal eficientista, dessa questão que tem que ser resolvida hoje, agora, em contrapartida com o processo penal tradicional, que eu concordo com você, a gente não pode abrir mão de garantias que foram construídas a muito custo, que foram, enfim, a gente tem que os direitos fundamentais, eles têm que estar como base. Então, eu acho que a gente está nesse meio termo entre um processo eficientista e um processo penal tradicional que não pode simplesmente deixar de existir. A gente não pode abrir mão da nossa persecução penal, da instrução probatória e de chegar a uma sentença. Então, nesse meio, o que eu acho que é muito importante, que ainda foi colocado, mas não foi dado o nome, né? O papel de cada um nessa barganha. Qual que é o papel do juiz? Qual que é o papel do promotor? Qual que é o papel do colaborador? Aliás, colaborador é réu ou é assistente de acusação? Isso também é uma questão importante de ser levantada. Essa coisa híbrida que está se colocando, né? E qual que é o papel do Estado? O que é eficientismo? Eficientismo será que é o colaborador colaborar e ganhar benefícios, ou será que o Estado também precisa? A gente está falando de um acordo em que eu tenho ônus e bônus para ambas as partes. Então, eu acho que a gente precisa pensar no papel de cada um, como já foi colocado, mas além disso, na conversa entre essas instituições. A gente tem que dialogar mais. Eu acho que juiz, promotor, colaborador, as próprias instituições que têm competência para fazer colaboração, de leniência, colaboração premiada, precisam conversar mais, abrir mão de certas vaidades, para que a gente consiga fazer com que a colaboração premiada se dê sem excesso, porque vamos lembrar que colaboração premiada é um meio de investigação, um meio de trazer as provas de detecção probatória, e que não é o primeiro meio que eu devo utilizar. A colaboração premiada é um dos meios que eu utilizo, é um instrumento que eu utilizo se eu não consigo de outro jeito chegar àquelas provas. Então, lembrar dessa colocação da colaboração premiada, lembrar que tudo que é em excesso faz mal, e eu acho que a gente precisa colocar limites, e aí eu trago de novo previsibilidade. Como que a gente vai colocar limites? Primeiro, conversando, instituições precisam conversar,
os juristas precisam se colocar no processo, cada um tem que ver qual que é o seu papel, né, para não extrapolar o papel, a competência do outro, e, de repente, trazer mais previsões legais. Como isso vai ser feito, não sei. Talvez seja uma competência daí legislativa e não só uma competência do judiciário. Bom, eu acho que esse evento que está acontecendo agora é um ponto importante para isso acontecer. A gente está aqui com vários juristas, cada um com a sua competência, e essa troca de ideia que está tendo aqui, isso incita muitas soluções. Claro que a gente não vai sair daqui com a solução dos problemas, mas essas inquietações, esse diálogo e se isso acontecer com mais frequência, né, e tem que acontecer, principalmente na academia, isso é importante que aconteça, para a gente chegar a soluções. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Enfim, a gente não tem resposta para tudo, mas é mais um desabafo mesmo. E só para trazer um pouquinho da experiência do CAD, hoje o CAD tem, logicamente, o acordo de leniência do CAD, ele tem ainda problemas, ele tem que ser aperfeiçoado, mas como o próprio Dr. Walter falou, a barganha, a colaboração, ela já acontece muito antes disso estar na mídia, disso estar na lei de organizações criminosas. E acontece bem, assim, nós temos, eu acho que certa previsibilidade, por isso que o Instituto funciona, e acho que funciona de modo equilibrado, exceto ali na era da Lava Jato, que a gente teve um boom, né, de acordos de leniência em questões de cartel e licitações envolvendo as grandes construtoras empreiteiras da Lava Jato. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, eu acho que sim, detectamos muitos cartéis, muitos crimes ilícitos. No entanto, a gente tem uma questão importante que também eu queria levantar, o padrão e o valor das provas que foram trazidas. Será que esses acordos foram feitos para dar uma resposta rápida e efetiva à sociedade, sem pensar daí na formalidade e em como isso foi feito? Será que, tanto que teve um boom, né? Todo mundo aqui sabe que os acordos de colaboração premiada e leniência no âmbito da Lava Jato foram feitos de modo um pouco entusiasmado, e agora a gente precisaria olhar para o passado, para o que foi feito, para tentar frear um pouco o futuro, tentar pensar em fazer. Eu não acho que a colaboração tenha que parar de existir, eu acho que ela está aí e a gente precisa pensar em como que ela vai ser feita daqui para frente. Então, trouxe o exemplo aí do CAD, porque a gente tem feito colaborações efetivas. Essas discussões de sanção, elas não acontecem porque a gente tem algo que é seguido à risca na legislação, nos guias e nos regimentos internos. Então, eu acho que, de repente, a gente pode se espelhar um pouco nessa questão de previsibilidade e segurança, enfim, e transparência, né? Porque a pessoa precisa se sentir segura, o colaborador precisa se sentir seguro para negociar com o Estado, e o Estado também precisa saber onde ele está pisando. O advogado que vai aconselhar o seu cliente precisa saber quem que ele deve procurar, onde é que isso está previsto. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, a solução, né? Primeira solução de todos esses problemas. Acho que, como a Raquel falou, a barganha triunfa, e isso no cenário internacional fica muito evidente. Mesmo lá na Alemanha, que a gente tem todo aquele mito de que a Alemanha é tudo certinho, cumpre a lei, etc., diversos estudos demonstram que uma barganha foi surgindo de um modo informal, não havia uma lei específica sobre acordos. O pessoal começou a fazer acordos em 1970 e poucos, um professor soltou um artigo falando: olha, o elefante está no meio da sala e ninguém está vendo, está tendo acordo demais, sem previsão normativa, sem limite na lei. E aí o pessoal começou a questionar isso, foi até o tribunal deles, que é tipo o STJ deles pegou e disse, traçou alguns limites, mesmo sem ter a lei, e disse: legislador, precisa legislar sobre isso, que é necessário. Nessa época onde não tinha lei, eu acho que os alemães isso devia dar uma angústia, né? Eles falaram: porra, estou fazendo acordo impondo penas sem limite normativo, sem autorização normativa. A gente falava que isso era abuso de autoridade, como é que tu não vai impor uma pena? Poderia ser um tipo de prevaricação até para eles. E em 2009 surgiu uma lei de acordos, onde isso ficou um pouco mais legitimado. Mas mesmo lá os acordos foram surgindo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem um livro que eu falo muito da Bargain Triumph, porque é um livro, chama Plea Bargain Triumph,
o autor chama George Fisher, e ele fala sobre a evolução histórica lá do plea bargain nos Estados Unidos, e diz que a barganha meio que toma uma força própria, onde leis que tentam limitar ela não pegam tanto na prática, e leis que incentivam ou que facilitam a ampliação da barganha pegam de um modo muito mais fácil. Diante disso, o que a gente já tem falado bastante, acho que uma premissa muito importante é a gente assentar o lugar de cada um, o lugar de cada ator dentro dessa justiça criminal negocial. Eu acho que aqui no Brasil, ou talvez alguns posicionamentos adotados por alguns doutrinadores, fortificam ou fortalecem ou meio que supervalorizam a posição do juiz como que na fixação da dosimetria da pena. Eu concordo que o poder punitivo pressupõe uma autorização do poder judiciário, mas acho que a gente precisa fortalecer a posição do Ministério Público como acusador. E isso tem um problema lá na ponta. A fixação dos limites de cada um tem um problema ou traz várias consequências. Por exemplo, um juiz, quando recebe um acordo para homologar, ele pode olhar esse acordo e falar: olha, para esse crime essa pena está baixa. Se fizer, participa do acordo. Exatamente. Que é verdade. O juiz, no caso, poderia olhar para esse caso e dizer: não, esse crime é muito grave, a pena está baixa, não vou homologar. Devolve para as partes. Se vier uma pena um pouco mais alta, na prática, o juiz participou. Ao meu ver, isso não seria razoável. Eu acho que esse mecanismo de controle sobre proporcionalidade da pena, sobre acusação ou não acusação, deveria se dar por mecanismos que aí sim eu acho que a gente precisa aprimorar, mecanismos de controle interno no próprio Ministério Público. Esses mecanismos, esses acordos, esses benefícios deveriam passar por alguma revisão, talvez, já se tem falado tanto de valorização da vítima, uma atuação da vítima talvez mais forte nesse controle, por algum recurso administrativo do Ministério Público, ou alguma revisão automática. O que me vem a mim, eu sou assim, um crítico do artigo 28 do processo penal, mas eu chego a entender o intencional, porque eu acho que ele é um bom mecanismo de controle de abusos. Né? Então, assim, uma manifestação razoável de arquivamento, eu acho que o juiz tem a obrigação de aceitar, ainda que discorde subjetivamente dela. Uma manifestação abusiva de arquivamento, eu acho que a válvula de escape do sistema é o artigo 28, não é submeter. Talvez o artigo 28 possa, né, nas instâncias ordinárias, servir como uma das válvulas de escape, ainda que eu ache que o artigo 28... Cenário atual tem. Mas essa coisa, o juiz diz assim: não, a pena está baixa, eu vou devolver o acordo, e as partes depois voltam com a pena um pouco mais alta. Na prática, o juiz está fazendo o que a lei proíbe de fazer. É participar do acordo. Sim. Punir é legítimo, é óbvio que a gente precisa fazer uma persecução penal efetiva, buscar a punição de quem realmente cometeu crimes graves. Só que eu acho que a função do juiz nesse momento, de verificar ou não verificar o acordo, é de controle, de limite. Eu acho que ele pode fixar uma pena menor, eu acho que ele pode absolver, eu acho que ele pode controlar e reduzir a incidência do poder punitivo. Mas para exercer o poder punitivo, a gente pressupõe uma iniciativa e um exercício da pretensão acusatória. A pretensão acusatória do Ministério Público limita a pretensão punitiva que o juiz autoriza que se estabeleça pela sociedade e pelo Estado. Então, acho que a função do juiz não pode ser de verificar o acordo de colaboração premiada e acusar, meio que buscar uma punição maior, achar isso desproporcional. A função do juiz no processo penal, ao meu ver, deve ser de limitação. Ele verifica o que o Ministério Público está fazendo e acho que a função do Ministério Público, por óbvio, é legítima e precisa ter instrumentos e precisa ser fortalecida para fazer uma persecução penal legítima e eficaz e efetiva, mas o juiz não vai poder ir atrás e acho que o 28 poderia existir, mas por uma iniciativa talvez automática, quando não tem uma vítima específica, ou pela vítima, quando são crimes que têm vítima específica, mas com um fortalecimento de controles internos no âmbito do Ministério Público. Acho que são coisas para a gente pensar, porque aqui, ou na Alemanha, por exemplo, no nosso sistema, acho que a gente supervaloriza a função do juiz de buscar a verdade, de buscar a justiça, de impor a pena efetiva, e acho que essas funções são mais do Ministério Público. O Ministério Público investiga, o Ministério Público junto com a Polícia própria, o Ministério Público investiga, busca a persecução penal, acusa, busca uma punição que seja justa para a sociedade de um modo geral, e o juiz limita essa pretensão acusatória e autoriza ela somente quando for legítima. E a colaboração premiada vai entrar nesse sistema desse modo. Agora, Vinícius e
Ricardo e todos os debatedores. Considerando que a função do Ministério Público muitas vezes é agente provocador, né? Ele é quem exerce a ação penal e cabe ao juiz fazer o acertamento do caso penal e a aplicação da pena, na hipótese de se compreender que a pena não é suficiente para justa, ainda que compreendo bem a tese do professor Walter, que a colaboração premiada é um prêmio, não é uma pena, mas se entender que a lei, essa natureza, a investigação dessa natureza é algo importante, mas se ele compreender que não há proporcionalidade entre aquele prêmio e o grau de colaboração que foi, o grau de efetividade da colaboração, ou até com a própria gravidade da conduta que foi praticada, que gerou aquela colaboração premiada. Como fazer esse controle de legalidade? Para que serve a homologação se ele não pode interferir na quantidade de pena? Na verdade, vou devolver para o Vinícius, mas eu só quero complementar o que o Ricardo falou e o Vinícius falou e me dirigir ao público. O que me incomodou muito, Raquel, também do que você disse, no sistema brasileiro, o Ministério Público, como eu disse no início da minha fala, ele não pode ser sancionado por absolutamente nada, a não ser por ele mesmo. No sistema americano, tão citado, quando o Ministério Público esconde uma prova da defesa, ele não só vai ter problemas seríssimos de ordem pessoal, ele vai ser sancionado por isso, ele vai comprometer toda a instrução do processo, inclusive podendo levar a sua nulidade total. O que acontece no Brasil, nesse modelo que nós temos aqui, é que o Ministério Público tem o monopólio da prova. E vejam esses áudios revelados pelo Intercept, que são coisas gravíssimas. Porque, na verdade, quando o Vinícius fala o trunfo da barganha, eu sinto que tem um arrepio na espinha aqui, Vinícius. Porque, na verdade, não é o trunfo da barganha, é o desejo do final da defesa de resistência. Você não pode mais deixar de resistir à pretensão acusatória. Então, quando você hipertrofia o Ministério Público, que é um modelo desejado, você subjuga a defesa. O que o Ministério Público quer é a defesa de joelhos. Num sistema onde ele não pode ser punido, absolutamente desigual, e nós queremos aceitar esse modelo? Não. Vamos mudar então a estrutura dos atores do jogo. Vamos trabalhar com essa realidade, porque quando tem uma colaboração e o Ministério Público recebe uma prova que pode levar à absolvição de um daqueles que ele persegue, ele oculta da defesa. Isso é muito grave, porque ele não tem sanção nenhuma com relação a isso. Absolutamente nenhuma. Então a gente tem que criar, estamos falando aqui de propostas, um sistema de sanção no novo Ministério Público, com responsabilidade inclusive civil. Porque vamos pegar a situação do modelo americano, né, trazido pelo professor Vinícius. Se o Ministério Público lá não é efetivo, ele é afastado do cargo. É um cargo eletivo, não é como aqui, ele não tem estabilidade. Aqui tem estabilidade plena. Ele não tem contra si nenhuma preocupação. Nenhuma. Então, se a gente quer criar um sistema de barganha, então que os atores possuam paridade de armas, para que a gente não elimine a possibilidade da defesa de resistência, porque eu não sou obrigado a concordar com o Estado. O que está acontecendo no Brasil, diante desse modelo, tanto da colaboração premiada como conduta positiva pós-delitiva, como enquanto um acordo negociado, é que a defesa está completamente vulnerável. E esse é o ponto a ser modificado. Nós temos uma Constituição. Eu escrevi no meu livro, logo em 2011, que o problema não é a delação premiada em si, o problema é o desrespeito aos princípios constitucionais penais, o desrespeito às garantias da defesa. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, para essas pessoas que estão aqui hoje, estão interessadas no debate da matéria, e gente que estuda e gosta do tema, porque se não resolve isso, todas essas nossas ponderações aqui, elas não são nada. Todas elas. Inclusive, essa preocupação do Rashid, que tinha colocado ontem, que eu acho muito legítima. Eu nunca tinha pensado da forma como você propôs, de que o juiz, ao negar uma pena proposta pelo Ministério Público, ele, na verdade, está participando da negociação e ele não pode fazer isso. Então, está acusando, está acusando. E com relação a isso, não tem nenhum tipo de sanção. E só para finalizar, o juiz, quando recebe os elementos trazidos pelo Ministério Público, nesse modelo que nós temos hoje, ele não vai considerar possíveis elementos escondidos e omitidos pelo Ministério Público, porque contra isso não tem nenhuma sanção. É por isso que eu estou sendo chato com relação a essa questão da sanção e do modelo que nós temos aqui no Brasil. Enfim,
fazendo um gancho no que o doutor Renato colocou, Doutor Ricardo, rapidamente, só para fazer um adendo ao que o senhor falou a barganha triunfa. Quando eu digo a barganha triunfa, não quer dizer que eu concordo ou não com isso, quer dizer que isso está acontecendo. É um fato, e aí eu concordo com o senhor, a gente precisa olhar para esse fato, e não para concordar com ele, mas para fazer algo em relação a isso, né? E, enfim, respeitar o papel de cada um dentro dar limite para encontrar um equilíbrio, né? É só isso. Isso, eu acho assim, salvo hipótese, pelo jeito que o Walter está colocando aqui, alguma situação de má-fé, enfim, a má-fé, ela se ocorreu ou não sei o que exatamente o Walter está falando, mas enfim, eu acho que a má-fé, ela tem que ser, repelida a todo custo. Mas o que eu penso é que nós precisamos, operadores do direito, os advogados, promotores, delegados de polícia, juízes, funcionários públicos que estão em órgãos de controle, nós precisamos ser um pouco condescendentes nesse primeiro momento, com atitudes, e veja, eu discordo do juiz que vai lá e dizer essa pena é grande demais, eu não concordo, ela é desproporcional, mesmo que seja com um juiz de proporcionalidade, mas eu não chegaria ao ponto de escrachar um juiz que age dessa forma. Por quê? Porque ele foi colocado no sistema em que, historicamente, se tem exigido dele isso. É um sistema onde, ainda hoje, os professores vão, no processo penal, vão passar lá de aula, vão falar da verdade real. Dizer que o juiz, independentemente do que as partes trouxerem, tem que buscar a verdade real, etc, etc, etc. Enfim, e aí eu volto àquela ideia, né, de um instituto forjado no sistema e que não está bem encaixado no nosso. Ainda que, como colocado por Vinícius, ele no sistema de onde veio, talvez, também não esteja lá funcionando 100%, mas eu acho que nós temos essa dificuldade. A outra dificuldade que nós temos é a dificuldade da novidade. Né? Então, tudo que é novo demora um tempo para ser depurado, para a gente entender o que está acontecendo. E, além disso, a colocação da Raquel, no sentido de que ela percebeu alguns acordos e a qualidade da prova foi muito baixa, muito ruim. Enfim, trabalhei comigo, né? E acho que aí também tem um pouco aquela coisa da mentalidade, né, do operador jurídico, que não consegue se desvincular da mentalidade tradicional do processo penal e está naquela do amendoim lua, que nem eu disse, né? Ele não sabe o que é aquilo direito, então ele pensa com algumas categorias e as outras ficam além. Um grande acordo que foi feito, né, foi até chamado na época de relação do filme, eu me deparei com alguns anexos em que o cidadão sentou ali na frente do promotor e relatou fatos de 1984. Dizendo, olha, eu em 1984 paguei propina para o emissário do governador de então. E aquilo virou anexo da delação, da colaboração, e eu fiquei me perguntando por que isso? Qual a finalidade disso? Né? Aí fico conversando com um, conversando com o outro, de repente eu conversei com um dos integrantes lá da Força Tarefa, não, é que a gente chegou à conclusão seguinte, a gente não pode deixar que o colaborador silencie sobre nada, porque senão podemos ser acusados de estar perseguindo apenas um determinado grupo político. Porque, enfim, aquele cidadão lá que foi citado, que em 1984 teria sido destinatário de uma propina que um emissário foi buscar, e que não se tinha absolutamente prova nenhuma. Mas que falta de pragmatismo. Para que colocar um troço desse no papel? Nem que seja pelo amor à árvore que morreu né? Mas enfim, não, aí você tem o quê? Como se diz, uma mentalidade forjada na ideia que se chega a mim uma notícia ruim, seja ela qual for a origem, tem que colocar no papel, eu tenho que levar para o juiz e pedir o arquivamento disso. Porque senão eu posso ser acusado de prevaricação. Né? Ou seja, é a lógica oficialista cartorária também.
né? E aí, enfim, para concluir, devolver a palavra, acho que nem sei o Felipe, tá? Tem para mim, Guilherme, diante da tua colocação, que os termos que o juiz deve analisar no acordo são legalidade, regularidade e voluntariedade. E aí eu diria até mais do que voluntariedade, acho que é espontaneidade, né? Acho que o tema não pode haver nenhum tipo de coação por parte daquele que aceita o colaborado, né? Por isso a importância da audiência e verificação a respeito disso, para isso, né? Que existe no parágrafo 8º. A questão da legalidade, me parece que ela está restrita, não à legalidade da pena que seria aplicada caso o indivíduo fosse condenado, né? E aí, nesse sentido, me parece que não cabe juízo de proporcionalidade, mas legalidade no sentido de saber, essa pena ofende a Constituição, a sanção, o indivíduo está aceitando está aceitando uma pena que ofende a Constituição, ofende a legalidade, e aqui ela, no meu modo de ver, um tanto quanto mitigada, porque a legalidade, nós chegamos a conversar ontem, ela é elegida, ela é eleita a favor do acusado, né? Ou seja, se ele abriu mão de alguma coisa, diga assim, como eu falei, entre o perdão judicial e os 2 terços, você tem 4 pontos. Isso foge do script, né? Mas ela seria uma pena ilegal para quem adota uma visão um pouco mais restritiva, sim, né? Eu já acho que há uma certa margem de liberdade dentro da lógica de que a estrita legalidade ela é tradicionalmente como é que se diz? Instituída em favor do réu. O réu está bem assessorado, claramente ele aceitou isso, né? Enfim, mas acho que é um tema sensível, não é fácil. Dizer assim, ó, esses regimes domiciliares, fechados, mistos, híbridos, assim, não tenho 100% de certeza. Tenho uma tendência a achar que sim, mas eu não me arriscaria a dizer, né? Eu acho que tem problemas em relação a isso também, né? E o outro aspecto da homologação, eu posso citar como o ministro Teori, por exemplo, assim, que teve em suas mãos alguns acordos de colaboração para homologar, ele, por exemplo, glosou cláusulas em que o acusado abria mão do direito de recorrer. É um direito constitucional de acesso à jurisdição. Ele disse, não, essa cláusula é legal. Ou seja, é um contrato, né? É um negócio jurídico, mas, pela própria teoria geral dos negócios jurídicos, nem tudo pode ser negociado. Naquele caso, eu acho que é um bom exemplo, o ministro Teori disse, não, o acusado ele não pode abrir mão genericamente do direito de recorrer, ele pode abrir mão de um recurso específico, que ele já tem deposto, porque essa é uma faculdade processual de qualquer litigante. Agora, dizer assim, eu não recorro de nada, ou seja, eu vou me colocar digamos assim, na posição de aceitar necessariamente aquilo que virá do juiz, e o ministro Teori glosou aquela cláusula, me parece corretamente. E há outros exemplos de situação. O ministro Fachin glosou uma cláusula em que o Ministério Público abria a mão de se comprometia a desistir de uma ação civil pública por impunidade. Já tinha sido proposta, né, e afrontar a lei em sua literalidade. Tem outros casos também de ministros que invadem essa seara, a seara da suficiência da pena. Diz assim, essa pena é pequena demais. Não, isso eu particularmente não, mas enfim, são muitos as pontes, né, desatadas nesse momento. Aproveitando a boa exposição do Dr. Walter, desde a faculdade eu tinha fascínio por análise econômica das coisas, não por taxa de juros, essas coisas, por o que motiva as pessoas dessa análise mais que os Estados Unidos, os economistas de lá fazem. Você vê que no mercado, para ser eficiente, você tem que corrigir algumas coisas erradas, e uma das principais é quando alguém detém poder de escassez. Então, o MP pode tudo, então ele administra o que eu posso quando o poder de escassez está com ele. Ele determina o que a defesa pode ou não fazer,
que ele tem, como sou bem expor. Eu posso esconder o fato que um colaborador trouxe que pode beneficiar um cliente. Então isso, de certa forma, traz uma incongruência. O processo tratando como se fosse um mercado em que todos buscam o que é melhor para si, é óbvio que tem uma pessoa, um ator com muito mais poder, talvez, de fato, não devesse ter. E se tratando da questão da colaboração premiada, quando eu fiz minha monografia Análise Econômica da Arbitragem, quase tudo a ver com o processo penal. Mas os escritores americanos falavam que o grande problema de você tentar trazer o instituto de um país para o outro é que geralmente você adapta ele da maneira completamente errada, porque ele funciona no sistema, mas ele não necessariamente vai funcionar no seu. O acordo hoje dos institutos que eu conheci, até pela prática, a Operação Lava Jato se aproximaria do modelo como está disposto na lei, mas não como é aplicado, seria o Clear Incorporation Agreement, que as instituições federais do DOJ dos Estados Unidos, em que a confissão, a pessoa assume a culpa, mas ela tem o dever de colaborar e a pena dela vai ser de acordo com balizas estabelecidas pelo juiz, que deterá o final ainda do processo, vai fazer o juízo da efetividade e vai pôr de acordo com balizas, ele não se fixa totalmente uma previsão prévia de pena X e vai ser essa, como é, mas há discricionalidade sem uma invasão no poder da disponibilidade do Ministério Público, da Procuradoria de lá. E o que a doutora trouxe, a questão algumas provas não tão boas, provavelmente os procedimentos assodados que foram feitos de maneira rápida. O que eu, por estar na operação eu fui crítico de muitas colaborações, porque eu entendia que eram provas que não precisavam, porque existiam investigações robustas suficientes com base em outros elementos, ou porque realmente era como o doutor falou, era um relato inócuo, você não vai processar, você não faz nada. Então, sim, mas eu entendo porque isso aconteceu na minha visão, dentro da operação. Chegou-se um momento na lógica da investigação em que surgia muito fato novo, é um esquema gigantesco que foi desmantelado, então chegou-se um momento, em 2015, 2016, em que iam chegando potenciais colaboradores e fatos, e exigiam uma resposta rápida do ponto de vista de se tentar obter meios de prova, fontes novas de prova. Mas isso não tirava o dever das autoridades de ter uma responsabilidade em aceitar determinadas coisas que eram trazidas para as negociações. E o que eu vislumbrei também por causa o que foi acontecendo ao longo dos anos é que cada vez se foi trazendo mais para barganhar. O que isso quer dizer? A pessoa trazia fatos que não tinha nada a ver com a organização criminosa que estava sendo investigada. Mas isso pode ser considerado para benefício? Essa lei determina que é um instrumento para desmantelar organizações criminosas. A pessoa colabora, traz fatos que não tem nada a ver. Por exemplo, um crime que ela cometeu como um terceiro. Aquilo passou a ser valorado. Tentou-se trazer quase que uma qualidade para o Instituto de resolver todos os problemas do colaborador. Ele tenta trazer uma isenção de responsabilidade judiciária extra-penal. Uma coisa que também para mim é bem estranho, não sei se é possível de se dispor naquele instituto. Ao passo que eu entendo que é louvável se o colaborador que vai colaborar com a persecução penal, que ele colabore em outras esferas, mas até que ponto você pode dispor sobre outras esferas desse acordo, desse instituto, de forma de direito penal? Na matéria o que eu vi também, em matéria de eficiência? Eu vi processos em que havia 10 acusados e 8 colaboradores. Chegou-se um momento, alguns presos, algumas pessoas que eu fui responsável pela prisão, que eu olhava para trás e falei, todas as pessoas que eu prendi viraram colaboradores. De certa forma não fazia sentido. Você quer facilitar talvez a responsabilidade de quem é colaborador, mas tem que se fazer um juízo de já não existe provas suficientes.
um juiz de interesse público é conveniente. O Estado vai abrir mão tanto assim de responsabilizar pessoas se ela já poderia. Então, mas acho que foi a complexidade e diversos fatores que a gente não tinha como prever. Isso, doutor Felipe, está inserido no que eu tentei dizer, dentro do contexto de colocar a defesa de joelhos. Por quê? Se você não fizer a colaboração do seu cliente, eu vou fazer quantas colaborações sejam necessárias dentro do mesmo processo para condenar o seu cliente. Só dando... Mas aí eu tenho talvez uma posição contrária ao doutor. Não disso que o senhor falou, mas eu entendo que se importa tanto, sobretudo o direito penal americano, pelo MP, da questão de titular de poder dispor da pena, mas uma coisa que não se importa, que eu não acho que seja errado lá, são técnicas de negociação pela polícia. Não constitui necessariamente coação. Se você virar uma pessoa na sua mesa e falar, você não colabora, o senhor faz, para não dizer uma palavra feia. Nessa negociação do modelo deles, e eu concordo, nós não estamos em desacordo, estou de acordo. Nesse modelo, se você não for leal na negociação, você vai ser sancionado. Aqui no nosso não. Eu participei de um painel que um advogado que faz colaboração fez alguns, já levantou um ponto. A questão prévia da colaboração, da celebração, ela não tem disciplina. Se faz muito ali, se pode cometer muita ilegalidade ali, porque não tem disciplina, não há um procedimento de pré-acordo. Então, seria a consequência não é? Você tem o famoso dilema prisioneiros, tem dois investigados, os dois, em tese, que oferecem um que você está acima da cadeia hierárquica da investigação criminosa e ele ainda não foi responsabilizado, então você é responsabilizado, que é o que caminha a investigação. Só que o acordo de um é muito bom, mas falta uma parte. O acordo de outro é fraco, mas ele tem a parte que esse não tem. Você leva ao conhecimento daquele que não tem para fortalecer o teu acordo, quem vai saber se isso foi feito? Falta um instrumento para nominar. É no pré-acordo. Isso eu, delegado de polícia, falando, não tenho verdade nenhuma. Eu acho que estou agora na vigência dessa nova lei, tem que ser mais perfeccionista na aplicação da lei para responsabilizar o incriminado. Então, tem alguns pontos ainda sempre vão sendo levantados, a gente não chega a uma conclusão. Talvez, olhando por cima, acho que vai ser necessário um denso aprimoramento legislativo. Não vejo uma saída. Não é só o tribunal que vai resolver todos esses problemas que vão surgindo cada vez mais. Rapidamente, só fazer um complemento aqui às palavras do doutor Ricardo e do doutor Felipe. Primeiro, essa questão de análise econômica do direito e economia comportamental, eu acho que é muito importante a gente trazer, principalmente em época de interdisciplinaridade. Eu acho que tanto as instituições como as matérias, elas precisam conversar. E nesse ponto, eu queria trazer um pouquinho o Gary Becker. E a gente tem que lembrar que a dissuasão da pena, e aí trazer para a colaboração premiada, o benefício do agente criminoso, ele nunca pode ser maior do que o do Estado. A gente precisa fazer justiça, como bem falou, né, doutor Ricardo? Mas a gente precisa analisar economicamente essa fórmula que Gary Becker trouxe, de que o benefício, ele não pode ser maior do que a pena e a probabilidade de detecção, que é o que eu havia falado no começo. Então, para trazer um pouquinho de análise econômica, é sempre importante as políticas públicas do Estado, no momento da aplicação da colaboração premiada, pensar também nisso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do papel do juiz, novamente, quando ele vai homologar o acordo de colaboração premiada, ele precisa atentar, sim, ao que você falou, regularidade, voluntariedade e legalidade. E não há que se passar muito disso, né? E aí eu trago um pouco dos requisitos de validade do negócio jurídico. Enquanto a gente não tem
incentivo legislativo, de mudança legislativa, a gente precisa apoiar nisso. Na minha opinião, talvez alguns discordem, né? E lembrar que a gente tem que ter, para colaborar, um agente capaz, ou seja, as partes têm que estar legítimas, né, para isso. Para complementar a questão que você falou, até no âmbito da discricionariedade, ver até que ponto vai essa discricionariedade do juiz na hora de homologar, enfim, dos demais atores. A gente precisa ter um objeto lícito, né, um objeto lícito possível, determinado ou determinável. Então, a sanção, ela precisa ser legal. Eu não sei se a sanção vai ser o perdão judicial, ou se vai ser 2/3, ou se vai ser 3/5. Eu preciso de uma discricionariedade, mas com limites, né? Então, eu preciso ter um objeto lícito. Enfim, a sanção é uma sanção, não é uma pena já aplicada com sentença, mas ela tem que ser lícita. Tem que estar prevista em lei, na minha opinião. E eu preciso de uma forma, né? Eu preciso ter um acordo com acordo. Tem uma forma prescrita lá, já está previsto no artigo 6º da lei 2.850. Então, é só para complementar aí a fala dos meus dois colegas e já passo a palavra para o Vinícius. Acho que todos esses pontos que a gente bem trouxe, que são bastante problemáticos, que são bastante interessantes, caem, por fim, na questão do controle do acordo e na possibilidade de anulação desse acordo. Acho que talvez seja um tema interessante para a gente ver, diante de todos esses problemas que a gente tem pensado. Eu tento fazer uma distinção entre rescisão e nulidade do acordo, e focando na questão da nulidade do acordo, surge um grande problema, ao meu ver, um grande algo a se pensar e talvez rever, que é a posição do Supremo no sentido da não impugnabilidade do acordo por terceiros. Acho que essa não impugnabilidade por terceiros acaba dando uma aura de praticamente perenidade ao acordo e intangibilidade ao acordo que, ao meu ver, não parece legítimo. Isso é uma premissa. Agora, o ponto que eu acho que a gente precisa pensar bastante, eu estava até discutindo com o Walter ontem, é qual que vai ser a consequência dessa anulação do acordo. Se a gente anular um acordo porque houve um abuso do poder de negociar, porque houve violação à voluntariedade, etc., ou qual vai ser a consequência para as provas, especialmente numa situação onde o colaborador foi beneficiado e ele não se opõe ao acordo, mas sim o terceiro. Essa prova, portanto, como poderia ser produzida por uma colaboração lateral, teria uma fonte dependente, teria alguma coisa assim, então como que ela vai ser contaminada ou não vai ser contaminada e até que ponto isso poderia acontecer. Acho que o acordo precisa de um controle e o próximo passo, talvez, partindo desse pressuposto, de que ele pode ser impugnado, de que ele tem que ter um controle judicial, é a gente pensar qual vai ser a consequência probatória, até que ponto pode ter uma lista de derivado, não. E isso tem surgido em alguns casos, o caso da Publicano, que o STF tem debatido, teve vários, teve um caso do ex-governador aqui do Paraná, que houve a declaração da impossibilidade de se utilizar as provas produzidas no acordo contra ele, porque o acordo não foi homologado pelo juiz competente, teria sido homologado no primeiro grau, enquanto como governador deveria ter sido homologado no STJ. E aí se declarou essa prova como imprestável. Até que ponto isso entra na teoria da prova? Isso é uma ilicitude? Isso é uma valoração, uma fragilização da valoração? Isso não encaixa muito bem na teoria clássica, nas fases da prova, né, na teoria da prova. E isso também decorre dessas categorias diferentes que vêm na justiça criminal negocial. Então seria algo para a gente pensar, talvez, encaminhar um outro ponto de debate, partindo de todos esses problemas que a gente já colocou. Para agora encaminhar ao final, eu vou conceder aqui alguns minutos para que todos os debatedores tenham a oportunidade de fazer suas considerações finais. E eu vou iniciar pelo professor Walter, que já justifico desde logo, ele tem que embarcar muito em breve para retornar a Londrina para outro compromisso profissional. Então, quem sabe ele se despeça de nós antes de nós desfazermos aqui o painel. Então, comecemos pelo professor Walter. Bom, agradecer mais uma vez o convite e dizer que acho que hoje é tão difícil quanto debater pena de morte é debater colaboração premiada, porque ela vai tendo tantas variáveis, ela vai atingindo tantos pontos diferentes que nós nunca vamos conseguir fechar. Então, de concreto, primeiro, temos que mudar a legislação do país. Segundo, se queremos continuar dando guarida ao triunfo da barganha ou com esse modelo que já diante de alguns projetos de lei vislumbra-se a sua possível configuração, precisamos alterar também o sistema e a forma de atuação do Ministério Público no Brasil.
Eu acho isso imprescindível para que esse modelo funcione. Caso contrário, nós estaremos acabando de vez, e essa é a minha grande preocupação, com a defesa de resistência. Então, essas modificações estruturais, ao meu ver, são muito mais importantes até do que ter um novo Código de Processo Penal ou mudança de sistema, porque o sistema nunca foi impedimento para a aplicação da colaboração premiada no Brasil. E, por fim, entendo também que o grande erro da Lei 2.850 foi não ter revogado as disposições anteriores que regulamentam a delação premiada. Por quê? Porque criou esse duplo modelo de delação premiada, abrindo possibilidade de todo tipo de interpretação, diminuindo a segurança jurídica, que é a preocupação da Raquel, e mais, não estabelecendo exatamente qual é o papel de cada um dos atores, sejam eles nos órgãos de controle, na polícia, na advocacia, no Ministério Público e no Judiciário, para que a gente possa trabalhar esse modelo em um nível de segurança que é o desejado por todos e que, concluído então, eu deixo a minha ideia principal, e acho que eu estou concordando com o Vinícius pode dizer que não é, se concorda ou não, que nós devemos limitar a determinados tipos penais e algumas determinadas situações específicas as possibilidades de realização de acordo, e mais ainda, quando se estendem para acordos de leniência em conjunto com a colaboração premiada. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu vou quebrar o protocolo aqui rapidamente, só fazer a entrega do certificado ao professor Walter, e aí já libero ele para poder seguir viagem. Professor, muito obrigado. Só fazer uma... Dando sequência ao nosso debate, com a palavra ao professor Vinícius Vasconcelos. Acho que para finalizar, eu gosto sempre de fazer alguns resuminhos, alguns pontos para levar para casa. Eu dava uma palestra uma vez lá no IBCCRIM e tinha um professor de medicina legal, mas que às vezes a pessoa não gosta muito, eu particularmente não gosto muito. Eu prestei atenção muito na palestra, ele chegou no final e disse, para quem não prestou atenção em nada até agora, me senti contemplado por o que ele falou, take home messages, mensagens para levar para casa. Concordando com o Walter, acho que a gente precisa ter como premissa que a barganha de sistema negocial, a colaboração premiada não são a solução para tudo. Precisa ser limitado, precisa ter... É importante, tem casos onde pode ser bastante relevante, não é inconstitucional, acho que é necessário, mas não pode ser generalizado. Partindo disso, a gente tem que ter uma posição de desconfiança, traçar alguns limites, buscar limites e buscar critérios. Então, seria uma pulga atrás da orelha para a gente buscar essas limitações e para a gente pensar sobre isso. Eu estou à disposição para quem quiser trocar mais ideias. O meu e-mail é vgomesv@gmail.com ou vinicius.vasconcelos@ueg.br, UEG, Universidade Estadual de Goiás. Se for o V Gomes V, coloque V no começo e V no final, porque se você botar ele só no começo, vai para o português, ele caminha para mim brigando comigo. Porra, recebo um monte de e-mail lá. Além disso, eu tenho os artigos que eu publico sobre o tema, eu sempre coloco no meu academia.edu. Não sei se vocês conhecem o academia.edu, é tipo um Facebook lá de pesquisador, povo meio estranho, etc. Mas tá lá, dá para botar lá os artigos, e estão todos disponíveis. Só vocês se registrarem, não precisa pagar, só se registra para baixar todos os artigos, daí concentra. Cada vez mais a gente pesquisa, a gente não adianta publicar, a gente precisa ter impacto. Então leiam, citem, critiquem, discordem, concordem, como acharem que seja mais razoável. Além disso, para finalizar, eu sugiro que vocês entrem, eu trabalho numa revista, como o Guilherme falou, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem entrar nela, RBDPP, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, e vocês conseguem baixar elas inteiras. Tem vários números publicados, a gente publica 3 números por ano, e em cada número a gente coloca um dossiê sobre um tema específico. Em 2017, o primeiro dossiê foi sobre colaboração premiada. Tem um artigo do Walter nesse dossiê, que é bem interessante, e tem vários artigos muito bons para vocês no final de semana, bebendo vinho, bebendo uma cerveja, se divertirem bastante sobre colaboração premiada. E também mandem os artigos de vocês. Para o ano que vem a gente já tem um edital publicado com os 3 dossiês. O primeiro vai ser coordenado pela professora Marta, sobre investigação preliminar e investigação defensiva. Fica um convite também ao Felipe. São temas muito interessantes para aprofundar a pesquisa. O segundo vai ser sobre medidas cautelares patrimoniais, e o terceiro vai ser processo penal como instrumento para a persecução penal de corrupção. São os 3 dossiês que vão estar com prazo aberto para o ano que vem.
E além disso, tem todos os números para vocês baixarem e conseguirem fazer o download, se lerem, citarem, tem bastante divertimento por lá. Então, agradeço muito e estou à disposição quem quiser por e-mail ou aqui depois da palestra. Muitíssimo obrigado, professor Vinícius. Agora o professor Ricardo Rachid, suas considerações finais. Minha grande preocupação em relação ao Instituto é que ele acabe desaparecendo de início, porque eles são tantos os óbices que eu vejo colocados. Claro, longe de mim acreditar que ele deva ser encarado como uma palavra para sair demais. Não acho que seja. Nem ele, uma espécie de barganha, nem a barganha em si. Né? Ainda que acredite que esses institutos, eles têm o seu lugar. Acho que demoramos para acordar para esse instituto. E, enfim, nós temos bons resultados, apesar dos dissabores, apesar das dúvidas, apesar das discussões e apesar das coisas que nós temos a fazer. Mas, particularmente, o que vejo é que, se todos os óbices estiverem sendo propostos para a colaboração premiada forem efetivamente se efetivar uma futura regulamentação, eu diria que raramente se terá uma colaboração no futuro. E um aspecto específico que me preocupa muito é justamente a possibilidade da impugnação pelo terceiro. Se é um negócio jurídico, se aquilo que o colaborador fala a respeito de alguém tem a exata e mesma relevância jurídica que tem uma notícia crime, né? Enfim, não consigo de fato ver o que o terceiro deveria fazer. O simples fato de ter citado. Não vejo como ele possa ou pudesse. Então, nesse aspecto, me parece que o Supremo está certo, ou pelo menos a jurisprudência até agora, com o momento do Supremo, está correta. Talvez o que falta para nós, eu digo nós enquanto sociedade, não digo nós juristas, que talvez estejamos mais acostumados em relação a isso, que o que aconteceu em relação à colaboração, como foi o Instituto Novo, a imprensa e segmentos da sociedade começaram a tomar como verdade a palavra do colaborador. Né? Aí, finalmente, não, pronto, tá aqui, o cara que estava dentro do esquema, isso, foi lá e agora falou que Beltrano está fazendo. Então, é preciso também, talvez, dar publicidade aos casos, como o Walter estava insistindo agora há pouco, dar publicidade aos casos em que o colaborador, digamos assim, não age de forma ética, não age de boa fé e implica pessoas que são inocentes ou implica pessoas de forma desnecessária para que justamente se crie essa consciência crítica no âmbito social para dizer, olha, o cidadão foi delatado, mas isso não quer dizer absolutamente nada neste momento. Isso vale tanto quanto o cidadão que vai na delegacia de polícia e abre um BO contra outra pessoa. Hoje a sociedade já tem uma consciência crítica para dizer assim, olha, alguém foi na delegacia e falou um monte de bobagem a meu respeito. Né? Do ponto de vista técnico e jurídico é a mesma coisa. Só que, claro, teve essa supervalorização, teve essa publicização, né? Teve, enfim, todas as distorções que nós estamos ainda, distorções e equívocos mesmo, porque é natural que se cometam equívocos numa situação como essa. Eu falo, exceto a questão da má-fé, e essa não deve ser preocupada, parece que é um caso que colocou, temos que ser condescendentes com eventuais equívocos que tenham sido cometidos no processo. Né? Que também é um instrumento de aprendizagem. Mas, enfim, essa talvez seja a minha grande preocupação. Porque acho que, apesar de todas essas pontas soltas, apesar de todas as dúvidas, todas as pulgas que nós temos que ter atrás da orelha, eu acho que o processo penal hoje
é melhor do que era nesse instituto. É isso. Muito obrigado também, professor Rachid, por suas considerações. Eu quero aproveitar até, eu mencionei no início do painel que está havendo o lançamento aqui em Curitiba do livro da professora Raquel e anunciar que também está havendo o lançamento do livro Colaboração Premiada do professor André Luiz Caligari. O professor André chegou agora há pouco, está aqui conosco também, a professora Marta vai participar do painel da tarde, a professora Renata, e o professor André também estará, o professor Caligari também estará à disposição aqui para autografar o livro dele que está sendo lançado em Curitiba. Então, aproveitando esse convite, agora já passo também a palavra à Raquel para que faça as suas derradeiras considerações. Bom, primeiro peço desculpas que eu tive uma crise de tosse, ainda bem que foi no final, mas consigo, acho que, falar minhas considerações finais. Basicamente, eu gostaria de referendar tudo que já foi falado aqui pelos meus colegas debatedores, frisar a parte de que a gente precisa ter instituições que dialogam e conversam para se chegar a conclusões equilibradas dentro de limites legais e para evitar excessos, né? Excessos de todos os modos, tanto excessos de garantias, de não cumprimento de garantias fundamentais, quanto excessos de colaborações mal formadas, né? Então, por isso, eu gostaria de frisar a importância de a gente ter, de repente, um estándar de probatório mínimo para a negociação dos acordos de colaboração premiada e suscitar outras questões para o pessoal aí que vai debater à tarde, de repente, que a gente não conseguiu levantar aqui, como, por exemplo, a questão da ordem dos réus delatores delatados na manifestação das alegações finais do processo, que eu acho que é um tema que está sendo discutido, enfim, e muito importante que ainda vai voltar em voga, né? No nosso Supremo. Além disso, questões de procedimento e se a colaboração ela deve ser oferecida para pessoas que tenham menos poder na organização criminosa, que até o próprio ministro Neff levantou, o livro dele lançado recentemente. Acho que são só alguns pontos a mais para apimentar o debate da tarde e agradecer muito ao convite do Instituto, na pessoa do professor Guilherme Lucchesi, dizer que eu estou muito feliz de ter participado, de ter, enfim, conhecido e tido contato com pessoas tão experientes na área, e deixar aí para os estudantes, advogados, enfim, para as pessoas que estão aqui assistindo, dizer que é sempre importante a gente criticar os institutos, né? Criticar no bom sentido para a gente conseguir adequá-los e colocá-los no nosso dia a dia, na nossa prática, de uma forma mais, enfim, previsível, legal, transparente e com segurança. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, professora Raquel. Nós também agradecemos a sua presença, a sua participação aqui no painel e, para encerrar esse nosso debate, passo, por fim, a palavra ao delegado Felipe Passi. Fico honrado por abrir e por fechar o debate. Para concluir, mas para trazer também uma ponderação sobre os pontos que foram levantados, fechamento, eu também entendo que impugnação por terceiros não seria o melhor caminho para se questionar o acordo. Eu entendo que o questionamento do que é produzido pela colaboração já ocorre no processo, ao longo do processo, e não vai deixar de acontecer, e é ali o momento que a pessoa delatada vai se defender dos fatos trazidos, das provas produzidas. Ali não se retira isso, ele não vai perder essa oportunidade. Talvez criar um instrumento novo para impugnar, para trazer questões de quem é o ônus de provar o ato que violou, um novo procedimento, uma nova investigação para ver quem violou, para ver se violou o acordo. Então, que vai trazer maior burocracia, maior dificuldade, vai se travar ainda mais o processo penal. A questão que eu acho chave, e aqui de certa forma ficou, ao meu ver, um pouco motivo de convergência, é que a gente precisa ter parâmetros para o Instituto. Que eu vi pela operação
acho que eu li a doutrina e eu vi o que ia acontecendo na realidade é que os primeiros delatores de grandes esquemas, de grandes organizações criminosas, sim, devem ter um benefício muito bom, maior talvez. A questão é que ele deve ser o parâmetro, deve ser o maior, e dali não se deve, pela doutrina, alguma boa doutrina, que li, se fixar benefícios maiores para quem vem delatar depois, que é o que na prática aconteceu, talvez por ausência de parâmetro, por essa vontade de trazer tudo para o acordo, fatos que não são específicos da organização criminosa investigada, fatos escritos, fatos diversos, enfim, a vontade de trazer tanto para conseguir uma pena menor, efetivamente conseguiu-se uma pena menor para que não fazia justo a ela. Eu ainda acho que a regra de competência de subir uma delação e ela ser homologada pelo Supremo por um fato não ver errada, e não sei, talvez não seja corrigida, ou talvez sim, enfim, eu acho que é um ponto que eu entendo que impacta diretamente nas negociações e no trabalho de quem está, a gente chama na ponta, no primeiro grau, não inquérito, e se você perde o Tribunal Superior já abarrotado de processo, uma PGR abarrotada de atribuição, delegados lá de cima que não tem qualquer conhecimento mínimo das investigações de primeiro grau, eles vão tratar da barganha, eles vão estabelecer quais são os parâmetros e as penas que aquela pessoa vai ter. Então eu acho que é pior, mas talvez seja necessário tantos acordos quanto forem os juízes necessários para processá-los. Igual o Dr. Rashid, eu vejo, eu tenho preocupação também, porque eu acho que você necessita de tanta regra, a gente vai vendo, tanta coisa que nos tem disciplina, que vai se acabar injeção do Instituto que vai se tornar algo quase que inócuo, porque ninguém vai querer colaborar. Mas eu trago aqui hoje questões legislativas, lei de abuso, não vou entrar no mérito da prisão em segunda instância, mas talvez incentivos que as pessoas tiveram ao longo desses anos já estão sendo retirados delas, dos colaboradores. Então, eu não preciso nenhuma operação legislativa para engessar, muito embora se tente otimizar o Instituto, vai ser responsável pela diminuição dos acordos. E para concluir, do ponto de vista do investigador, hoje eu tenho aqui no público, para mim, os melhores policiais da Lava Jato, trabalham comigo. É inestimável o valor de um bom colaborador de boa fé. A capacidade, não só de trazer provas, e a agilidade, sobretudo para trazer provas que demandam cooperação jurídica internacional, que é um processo que demora muito, a agilidade que se consegue de uma pessoa trazer esse tipo de prova, e para o tipo de crime investigado é espetacular, porque demorava-se, hoje já se demora menos, mas ainda se demora muito para ter essa prova de cooperação jurídica internacional, é extraordinário. A possibilidade do colaborador que esteve na raiz, estava na discussão em sala fechada de crimes graves, de poder atribuir valor para dados que você não sabia como atribuir, reuniões, anotações que você não sabia o que significava o colaborador trazer, é uma inovação do ponto de vista da investigação, isso tem muito valor, mas eu acho que tem que ser o colaborador, a doutora falou, o benefício do Estado nunca pode ser melhor que o colaborador. Então, mesmo um instrumento tão bom, tem que ser visto com ressalvas e sempre com uma perspectiva crítica, no meu ver. Agradecer de novo o convite. Digamos que são os últimos meses que têm me dado tempo para estudar mais o assunto, porque a operação demandava muito. Eu não tinha capacidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas é uma área que eu acho que a gente tem que produzir conhecimento, criticar, porque é assim que se melhora os instrumentos legítimos. Obrigado. Desculpa aí voltar na ordem aqui, é só uma questão que me veio que eu acho importante frisar. Sobre esse medo, né, que a gente tem de as colaborações acabarem, eu acho que é importante pensar e frisar sobre isso. Por quê? Os acordos de leniência hoje no mundo, no âmbito do direito concorrencial, que é o âmbito que eu trabalho, o que isso tem acontecido? Há uma decadência
das colaborações de leniência no mundo. E o que hoje as autoridades antitrust mundo afora têm pensado, né? Porque, claro que é uma preocupação, quer dizer que não tem mais cartéis mais ilícitos no mundo? Não. Quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Ou essas organizações estão mais espertas e os meios que elas utilizam para, enfim, para efetuar os crimes são diferentes, elas se especializaram ainda